Não antagonize seu advogado enquanto estiver vendendo sua empresa. O título pode parecer dramático, mas o que vou contar supera qualquer sensação de vingança que você possa imaginar. Além disso, é importante notar que esta história ocorreu fora dos Estados Unidos, onde as leis trabalhistas nem sempre são estritas ou respeitadas como deveriam. Ingressei como advogado interno em uma empresa multinacional que desenvolvia e vendia software. A minha escolha de ingressar nessa empresa foi principalmente porque queria aprender mais sobre questões de conformidade, especialmente porque a empresa era listada na Bolsa de Valores, o que significava uma demanda significativa em termos de regulamentações e conformidade. No entanto, o que encontrei foi um ambiente repleto de veteranos que estavam ali simplesmente devido às suas conexões com os proprietários da empresa. Para contextualizar, eu tinha 3 chefes diferentes. O primeiro era um sênior que atuava como uma espécie de faz-tudo, ou vamos chamá-lo de cara sênior 1 por conveniência. Ninguém sabia exatamente o que ele fazia, mas tinha sua própria cabine. O segundo era um ex-gerente sênior que conseguiu sua posição por conta das relações com os proprietários, encarregado de negociar contratos de tecnologia, vamos chamá-lo de sênior Guy 2. O terceiro era o meu gerente direto, com quem eu deveria trabalhar diariamente, e vamos chamá-lo de Sênior 3. Após apenas um mês, fui surpreendido com a notícia de que a empresa estava passando por um processo de venda para outra entidade. Isso me deixou chocado, mas com dívidas para pagar, continuei na empresa. Fiquei surpreso ao perceber que, de alguma forma, era considerado o sênior o suficiente para cuidar disso independentemente. Como resultado, passei noites trabalhando incansavelmente para cumprir tarefas que normalmente seriam delegadas a um escritório de advocacia. Também tive que lidar com o acordo definitivo para a venda da empresa, o que se tornaria crucial mais tarde. No terceiro mês, percebi que o trabalho não correspondia às expectativas que eu tinha quando entrei e que basicamente estava sendo utilizado como mão de obra barata para lidar com questões de fusões e aquisições. Os compradores da empresa eram de outra cidade e planejavam abrir seu próprio escritório lá, algo que eu não estava disposto a fazer. Diante disso, comecei a procurar novas oportunidades de emprego. As coisas pioraram rapidamente. Os veteranos da empresa ficaram insatisfeitos com o fato de eu estar buscando outras oportunidades, pois isso significaria que eles teriam que responder diretamente aos proprietários ou, pior ainda, realizar o trabalho por conta própria. Fui alvo de assédio, que apenas fortaleceu minha determinação de sair da empresa. Todas as minhas queixas em relação aos seniores 1, 2 e 3 caíram em ouvidos surdos da gerência, que parecia mais disposta a tolerar suas ações apenas porque eram próximos dos proprietários. O Sênior Guy 2 começou a contestar cada observação ou comentário que eu fazia sobre os documentos por e-mail. Até mesmo pequenas concordâncias exigiam discussões prolongadas. Se o erro fosse dele, recebia uma ligação. Caso contrário, ele fazia questão de documentar minha falta de flexibilidade. No entanto, se o Sênior Guy 2 levantasse uma questão, de repente era uma decisão de negócios válida. É importante destacar que a situação estava ficando cada vez mais complicada e tensa. Com uma crescente sensação de descontentamento, decidi que era hora de seguir em frente e apresentei minha demissão com um aviso prévio de 1 mês, já que estava contratualmente obrigado a fazê-lo. O Sênior 3 ficou irritado com o curto período de aviso prévio, alegando que deveria ser de 3 meses e que a venda da empresa seria concluída em 1 a 2 meses. O que se seguiu foi 1 mês de assédio típico em um ambiente de trabalho tóxico após uma demissão. No meu último dia de trabalho, fui ao escritório do Sênior 3 e agradeci pelo período em que trabalhamos juntos. No entanto, ele deixou claro que eu estava criando problemas e que faria o possível para garantir que eu não encontrasse mais emprego no setor. Ele também sugeriu que não pagaria minha compensação integral nem me forneceria uma carta de referência, o que é um grande negócio na Índia para conseguir empregos futuros. Essa atitude e tom de ameaça me deixaram desconfortável, mas fiz planos para lidar com isso. A vingança começa aqui. Chamo isso de minha segunda chance. Dividi minha vingança em 2 etapas.
Etapa 1. Logo após minha saída da empresa, entrei em contato com um amigo e decidi tomar medidas legais, detalhando as situações problemáticas e o tratamento que sofri. Embora o aviso legal normalmente tenha pouco impacto, decidi enviá-lo não apenas para a empresa, mas também para os proprietários. Isso não era estritamente necessário, mas eu queria que todos os acionistas soubessem. Por minha iniciativa, muitos diretores ficaram indignados com os senhores 1, 2 e 3, mas não haviam dito nada, esperando apenas que a venda da empresa fosse concretizada. Meu movimento de envolver diretamente os proprietários resultou em todos os membros do conselho, incluindo diretores externos, tendo que se explicar aos proprietários como se fossem crianças travessas. Isso não afetou significativamente a venda, mas a notícia se espalhou rapidamente pela empresa. Etapa 2. Me esperei um mês para ver se meu aviso legal teria algum efeito adicional além de ser repreendido como uma criança. Como era de se esperar, a empresa não respondeu, mas soube que agora tinha que gastar com um escritório de advocacia para lidar com a situação, já que os acionistas estavam cientes das alegações. Embora eu tenha defendido minha posição, decidi que era hora de ir além. Os membros da alta administração responderam com um tom de ameaça, afirmando que eu saí sem aviso prévio e que estavam considerando todas as opções, inclusive me tratando como avó, já ausente sem permissão. Sênior Guy 2 basicamente me ameaçou dizendo que não pagaria minhas dívidas e nem me forneceria uma carta de referência, insinuando que eu teria poucas opções. Decidido a não permitir que eles me intimidassem, planejei minha próxima jogada. Cena 2. Como eu tinha acesso ao acordo definitivo e me lembrava dos detalhes importantes dele, devido ao meu envolvimento durante a redação, decidi usar esse conhecimento para meu benefício. 1. Identifiquei quais funcionários iriam sair da empresa e conversei com eles. Sugeri demissões em massa e prazos perdidos. 2. Sabendo quais aprovações específicas seriam necessárias para concluir a transação, entrei em contato com a autoridade responsável e denunciei a empresa. A autoridade iniciou sua própria investigação e, por causa disso, os proprietários da empresa ficaram alarmados. Eles perceberam que, embora a situação não fosse grave o suficiente para impedir a venda, agora teriam que lidar com a autoridade, o que não teria acontecido se não fosse por minha intervenção. Resultados: 1. O comprador usou a situação em seu benefício durante as negociações, citando a má experiência dos funcionários e as demissões de membros-chave envolvidos em projetos importantes. 2. Recebi minhas dívidas e uma carta de referência, comprovação de serviço, dentro de 48 horas após minha segunda jogada. 3. A empresa foi alvo de fofocas por anos sobre como a administração agiu de forma imprudente ao desafiar um advogado, incluindo uma repreensão dos proprietários sobre não irritar seus funcionários durante a venda da empresa. 4. Os senhores 1 e 2 ficaram envergonhados, e seus contratos não foram renovados. 5. Sênior 3, que havia me ameaçado, se tornou um consultor após a venda da empresa. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários.